17, no verso 5. Quem achou, diga achei. Isso aí. Vocês vão aprendendo, né? Você vai cair toda vez na mesma. Fala assim, ó, Lucas 17, verso 5. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ou na versão que vocês estão vendo, disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Pai, que Teu Espírito Santo continue a operar e agir em nosso meio. Que nessa noite nossos corações sejam transformados, renovados, segundo a Tua vontade. Que o Senhor fale, Deus, à Tua igreja, que o Senhor fale ao meu coração. E não por mim, mas apesar de mim. Que Teu Espírito se manifeste, nos fortaleça e saiamos daqui à imagem e semelhança do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém? Hoje eu quero falar sobre a fé que nos é requerida. E é sempre muito desafiador falar sobre fé. Porque só a palavra fé é pequena, mas há um universo, né? É tão vasto falar de fé, existem tantas vertentes e tantos meios para se falar de fé. E não é desafiador só por conta disso, porque existia uma variedade muito enorme do que podemos falar acerca da fé, mas é um desafio porque nós somos incrédulos por natureza. Né? Desde a queda, nós somos incrédulos por natureza, e talvez seja por isso que Jesus, quando vai falar sobre crer, falar sobre fé, utiliza exemplos tão escancarados, né? Uns exemplos absurdos. Jesus chega e fala assim, olha, qual de vocês, né, que se o filho vier pedir um pão, você vai dar uma pedra? Ou se vier pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Olha que exemplo mais absurdo. Ou ele pega, faz a comparação, olha, existia um juiz que não temia nem a Deus, nem aos homens. No entanto, uma pessoa ficou lá, faz justiça. Então, assim, Jesus pega exemplos muito absurdos, porque Jesus sabe para quem ele estava falando. Ele estava falando para nós, homens, cheios de incredulidade. E é sobre isso que eu quero falar, talvez sobre uma perspectiva um pouco diferente, mas quero falar sobre fé. No texto que a gente leu, Jesus estava ali com seus discípulos, naquele instante, falando sobre os escândalos, falando sobre o perdão, sobre como e quando, né, se deve perdoar, de que maneira perdoar. E eu imagino que os discípulos estavam ali ouvindo aquilo, e de repente Jesus é interrompido, Jesus recebe um pedido, e os apóstolos falam para Jesus: Senhor, acrescenta-nos a fé. Senhor, aumenta a nossa fé. E você há de concordar comigo que não é um mau pedido. Concordam? É um bom pedido. Senhor, aumenta a nossa fé. Traz mais volume, Senhor, torna maior. Faz essa fé nossa ficar mais robusta. Aumenta. Acrescenta. Olha, Senhor, já tem aqui, já existe. Já há dentro de nós fé. Mas eu preciso de mais, eu preciso que o Senhor complete isso. Eu preciso que o Senhor faça mais. E quantas vezes nós não somos assim, né? Nós achamos que eu preciso que minha fé seja aumentada. Eu preciso. Porque há momentos que nós realmente acreditamos que nossa fé está no ápice. Nós acreditamos que, hoje eu estou daquele jeito. Se o diabo passar na frente, minha fé está nas alturas. E há momentos que a gente acha que é isso que Deus está requerendo de nós. Nós falamos, não, Senhor, aumenta a fé. Mas a resposta de Jesus, no verso seguinte, no verso 6, foi a seguinte: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês irão dizer para essa moreira: arranque-se
e lance-te ao mar, e ela obedecerá. Percebam que Jesus desfaz a construção dos apóstolos. Os apóstolos não estavam ali falando: Senhor, dai-me fé, eu preciso ter fé. Os apóstolos não estavam falando: Senhor, olha, meu coração ele é duvidoso demais, eu não consigo crer, ensina-me a crer. Não, eles queriam um acréscimo, eles queriam mais, eles queriam que fosse aumentado, e Jesus vem e desconstrói isso. E fala: olha, vocês estão falando sobre aumentar, e eu estou lhes falando sobre ter. Porque se vocês tivessem fé, e já que vocês estão falando em tamanho, Jesus também traz, fala: se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês veriam coisas extraordinárias acontecendo. Tão extraordinário quanto uma árvore se lançar daqui e plantar-se ao mar. Não é sobre tamanho, é sobre ter. E, irmãos, eu não sei se com vocês acontece, mas há momentos na vida da gente em que a gente nem sabe se tem fé. A gente se vê em determinadas situações e fala: será que há um resquício de fé em mim? Porque nem sempre a gente crê no milagre. Nem sempre a gente crê no milagre. Nem sempre a gente crê na oração. E eu estou falando nem sempre para ser generoso, porque eu poderia falar: quase nunca acreditamos nos milagres, quase nunca acreditamos no poder da oração. Porque, como eu falei no início, somos incrédulos por natureza. Nem sempre nós cremos no sobrenatural, falamos de um Deus sobrenatural, mas quando estamos diante da situação onde o sobrenatural é necessário, falamos: eita, e agora? Como é que vai ser? Porque somos incrédulos. E há momentos, né, além da nossa incredulidade natural, há momentos em que parece que o pouquinho de fé que às vezes a gente acha que tem e percebe ter, parece que ela se esvai, ela se evapora, ela vai embora. É aquele momento em que você entra para a oração, mas você sente que só você está ali. Aquela oração não passa de um rito. Você adentra para orar, para fazer a sua oração, mas você, de forma alguma, crê que você será ouvido. Você, de maneira alguma, acredita que sua súplica chegará até os céus. Você sequer acredita que você está sendo contemplado e observado naquele instante. Há momentos em que somos tomados por uma incredulidade que nos mina a fé, a esperança. E nessas horas a gente fala: nossa, Deus deve estar requerendo de mim uma fé robusta. Deus deve estar requerendo de mim uma fé mais expressiva. Deus não quer que eu esteja nessa dúvida. É verdade, em parte. Mas, não. Deus não espera de você que você não seja gente. Porque Deus chamou Deus chamou você exatamente como você é. E Ele sabe exatamente do que você é feito. E Ele sabe que nós oscilamos. E a fé que nos é requerida é exatamente a fé de crer, mesmo em meio à nossa incredulidade. Crer em meio à nossa incredulidade. Que paradoxo, né? Abre sua Bíblia aí comigo, lá em Marcos. Marcos 9.
Vamos ler a partir do verso 22. Isso é um pai falando a Jesus acerca do seu filho. Ele fala assim, ó: muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, isso é o pai falando a Jesus, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Verso 23, Jesus responde a esse pai e fala assim: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me na minha incredulidade. Creio, ajuda-me na minha incredulidade. A fé que nos é requerida é a fé que nos faz permanecer, mesmo quando a incredulidade nos envolve, mesmo quando a incredulidade nos toma, mesmo quando não acreditamos, mas permanecemos, mesmo quando tudo que é em nós diz: olha, eu sei que minhas orações não serão ouvidas, eu sei que minha súplica não será atendida, e eu não sei qual é o motivo que faz a sua fé ser minada, eu não sei qual é o motivo que te leva a acreditar nisso. Talvez você fique esperando conquistar a Deus por meio dos seus méritos e merecimentos. Talvez as circunstâncias te façam pensar assim, eu não sei, mas há momentos que realmente você não acredita. E crer na sua incredulidade é fazer exatamente isso. É permanecer em oração, mesmo crendo em seu coração, mesmo que tudo em você diga que a sua oração não será ouvida. É crer na incredulidade. A fé que nos é requerida é permanecer, mesmo quando tudo que há em mim, tudo que há em você duvide. Em Hebreus fala: sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Olha só que resumo bacana. Sem fé, então, sem fé. Se ele falasse assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus, nossa, nós iríamos ficar numa incógnita. Mas o autor ainda nos dá uma ajuda, ele fala, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, precisa crer em sua existência, precisa crer que ele está lá e que ele é galardoador, ele tem recompensa, ele tem presente, ele tem resposta para aqueles que o buscam. É simples. A fé que te é requerida é chegar-se diante de Deus crendo que Ele existe. Ele não pede para que você achegue-se a Ele com uma fé inabalável naquilo que você deseja, com a expectativa que não se abala de forma alguma, não. Tem gente que fala assim, uma vez eu ouvi de um irmão, né? Às vezes eu tenho medo de orar errado. Falei, irmão, errado é não orar. Porque você não erra em oração. Não tem como você orar errado. Não tem como você não obter resposta. Porque o que Hebreus 11 fala é isso. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus vai te dar a resposta, ainda que seja um não. Mas Ele vai te responder, Ele vai te moldar, Ele vai, sabe... Não tem como, não tenha medo de se achegar a Ele, não tem como você errar se achegando a Deus. E o que eu quero falar acerca da incredulidade é que muitas vezes quando nós estamos diante dessa situação, nesse deserto interno, onde nós não vemos um resquício de fé, nós queremos nos afastar de Deus como se Deus falasse, como se Deus olhasse para nós e falássemos, olha, quando você estiver com a fé contundente, você venha e se aproxima de mim. Não, é absolutamente contrário. A nossa incredulidade não tem que ser lançada fora de Deus.
A sua incredulidade não tem que ser lançada fora de Deus, mas o oposto. Ela deve ser trazida a Ele. Ela deve ser lançada aos pés do Senhor. Senhor, meu coração incrédulo está aqui. Ele é incrédulo. Ele não acredita, Senhor. Mas eu sujeito a minha incredulidade ao Senhor. Porque eu sei que o Senhor se move. Eu sei que o Senhor faz. Não por mim, não por quem eu sou, mas por quem Tu és. E eu sujeito a minha incredulidade ao Senhor. Porque haverão momentos em que nós iremos querer desistir. Haverão momentos em que os céus realmente irão parecer estar fechados. E como eu disse no começo, tudo bem. Faz parte da caminhada. Você é gente. Ontem eu estava aqui na rede de jovens e eu falei, olha, Deus não chama vocês em perfeição, mas Ele os chama para a perfeição. Então, Deus chama exatamente vocês, homens imperfeitos, incrédulos, inconstantes. Deus não olha para vocês e fala, não, vocês não. Estejam mais constantes. Não, são essas pessoas que Deus chama para perto de si e fala, venham. E eu lhes mostrarei que eu permaneço o mesmo hoje, amanhã e sempre. Você é volátil, você é inconstante. Nós somos, mas Deus não. Nele não há mudança, nem sombra de variação. Ele permanece. E é por Ele permanecer que você pode sujeitar o seu coração incrédulo a Ele. É essa fé que nos é requerida. Traga para Deus a sua incredulidade. Traga para aquele que sabe do que você é formado, o seu coração. A fé não tem nada a ver com sentir. Lá em Hebreus tem a definição de fé também, Hebreus 11. Lá fala assim, né, Hebreus 11, 1, fala assim, ora, a fé é o sentimento de que as coisas que vocês... É isso que fala? Fé é o quê? Fé, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. 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 E não importa se seu coração está incrédulo, não importa se você está vivendo um deserto, não importa se o céu parece que se fechou. A fé não é sentimento, a fé não é momento, a fé é certeza. E é assim que você consegue sujeitar o seu espírito, a sua alma, o seu coração ao Senhor. É assim que você consegue crer, mesmo em meio à sua incredulidade. Como aquele pai disse, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Vocês conseguem compreender isso? Sabe, para mim é como se aquele pai dissesse, olha, eu creio que você pode fazer, mas eu não creio que há em mim condições para atrair o milagre, atrair o sobrenatural. Eu sei que o Senhor pode fazer, mas talvez eu não creia que o Senhor vá fazer. Mas, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Aquele homem sujeitou a incredulidade dele a Cristo. Ajuda-me, Senhor. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Se você for esperar nele, espere com certeza. Mas com certeza nele, não em si mesmo. Firmados e alicerçados nele, não em você mesmo. Sujeite-se à certeza, à sua incredulidade. Achega-se a Ele, permaneça.
Porque nesses momentos sombrios, é essa fé que nos é requerida. A fé de permanecer. A fé de continuar. E acredite, Deus é galardoador daqueles que o buscam. Até daqueles que o buscam com o coração envolto em incredulidade em si mesmo. Certa vez, Pedro, preso, lá em Atos dos Apóstolos, você vai ver essa história. Pedro preso, e a igreja, meu Deus, Pedro foi preso. O que é que a gente vai fazer? Vamos orar, né? E eles começam a orar, e há um sobrenatural, onde vai lá, tira Pedro do meio dos guardas, e não sei o quê, e Pedro é liberto. E percebam como não é uma dádiva só sua, a incredulidade. Pedro chega, bate lá a porta, daí a mocinha vai lá atender, falou, eu, Pedro, estou livre. A menina fica tão atônita que nem abre a porta e vai falar, ei, Pedro foi liberto. Nossas orações foram atendidas, nós estávamos aqui suplicando e Pedro está liberto. Sabe o que o pessoal fala? Você está ficando doida. Deve ser um fantasma aí, você está ficando biruta. É isso. Em meio a um grupo de pessoas orando, mesmo sem crer, Deus foi lá e operou. Por isso, não deixe de se sujeitar ao Senhor. Não deixe de sujeitar o seu coração a Ele. Lembre-se, sempre Ele permanece fiel. Ainda que você não, mas Ele permanece para todos sempre. Vamos colocar de pé? Quero já finalizar. Ele permanece. Senhor, acrescenta-nos a fé. Mas essa noite o Senhor fala, não se trata de acréscimo, não se trata de aumento. Se trata de você perceber que o que eu desejo de você é que você permaneça, é que você continue, porque o seu coração é enganoso, mas ele permanece para todo sempre. Certa vez, os discípulos estavam no seu barquinho, lá em Mateus 14, 28, madrugada, as ondas fustigando o barco, e eles avistam Jesus de longe e pensam até que é um fantasma, ficam meio descabriados. Pedro, o impetuoso Pedro, chega e fala, Senhor, está aqui, no 28, fala assim, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Talvez hoje seja somente essa oração que você consiga fazer. Senhor, salva-me. Salva-me da minha incredulidade. Talvez você diga, mas como eu já vivi milagres, já vivi o sobrenatural. Sim, Pedro também caminhou sobre as águas, mas olhou para a tempestade e ele foi tragado pela incredulidade. Mas mesmo em meio à sua incredulidade, Pedro não deixou
de crer, de saber quem era Cristo. Pedro, em meio à sua incredulidade, criou: Senhor, salva-me. E sabe o que o texto diz? Que imediatamente Jesus estendeu a sua mão. Aleluia. Senhor, salva-me. Senhor, salva-me da minha incredulidade. Eu queria que você fechasse seus olhos agora e falasse com Ele. O que é que você tem duvidado? O que é que você deixou de crer, que parece que agora está distante? Fale com Ele. Quando foi que você começou a achar que você foi esquecido, que você está à deriva, como se Deus não assistisse e não tivesse um plano para você? Quando foi que você deixou de acreditar nisso? Quando foi que você começou a ser tragado por essa mentira? Como se Deus tivesse projetos lindos para os outros, mas para você não, eu não. Você não está à deriva. Quando foi que você deixou de acreditar que as promessas de Deus iriam se cumprir na sua vida? Quando foi? Quando foi que você permitiu que a sua incredulidade o levasse para longe dele, ao invés de aproximá-lo dele? Eu não sei qual foi o momento, mas essa noite você tem a oportunidade de dizer: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Você e Ele nessa noite. Enquanto adoramos ao Senhor, você vai fazendo a sua oração, você vai colocando o seu coração diante dele. E talvez nesse exato momento você ainda não creia, talvez nesse exato momento você ainda duvide. Não importa, ainda assim, apresente diante dele o seu coração, apresente diante dele a sua vida, e diga: Senhor, até a minha incredulidade está sujeita a ti. Eu creio que tudo é possível, e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Clame a Ele nessa noite, diga: Senhor, basta uma palavra tua, os montes se removerão. eu creio, Senhor. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Pai, nessa noite nós colocamos o nosso coração diante de Ti. Colocamos diante do Senhor, Pai, nossas vidas. Te pedimos perdão, Pai, por sermos tragados por nossa incredulidade, por deixarmos de crer, Senhor. Que nessa noite o Senhor reavive em nossos corações, Pai, a chama do Teu Espírito Santo. Que possamos ter certeza e convicção de que o Senhor permanece, de que o Senhor permanece, de que o Senhor é o mesmo, e o Senhor nos chama para permanecer, para continuar.
até mesmo o nosso coração incrédulo sujeitamos ao Senhor, Pai. Oh, Pai, coloque diante dEle hoje. Coloque diante dEle hoje os projetos que foram enterrados, que você deixou de acreditar, que você deixou de crer. Que nessa noite, Pai, o Senhor restaure, Senhor, os sonhos, ministérios que foram enterrados, Senhor. Faça ressurgir nessa noite, Pai. Sonhos que foram enterrados, faça ressurgir nessa noite, Senhor. Faça ressurgir nessa noite, Senhor. Faça ressurgir nessa noite, Senhor, porque nós cremos em Ti, nós cremos em Ti. E Tu permanece o mesmo hoje, amanhã e sempre. Hoje, amanhã e sempre. Tu és o mesmo, Senhor. Ah, Senhor, que possamos entender que a fé que o Senhor deseja de nós é a fé que permanece. É a fé que permanece. Permaneçam, prossigam, persistam, porque Ele permanece fiel, porque Ele ainda faz milagres, porque Ele ainda restaura, porque Ele ainda liberta, porque Ele ainda cura, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Aleluia, aleluia.